Olá, pessoal! Um transformador ele tem a função de elevar ou reduzir tensão elétrica no sistema de potência. E ele está presente tanto na geração quanto transmissão e distribuição de energia elétrica. E o transformador mais conhecido é aquele transformador da rua, o trafo de distribuição, em geral alimentado na alta tensão em 13,8 kV e a tensão secundária monofásica em 220 ou 127 volts. É um dos transformadores mais conhecidos. E nesse vídeo vamos analisar o transformador por dentro, o transformador de potência, especificamente o transformador isolado a óleo. E no final do vídeo eu ainda mostro como palhinha o transformador a seco. Observe agora essa tela em branco e vamos construir um transformador de potência isolado a óleo. Em primeiro lugar, precisamos de um tanque da carcaça do transformador. Internamente teremos o núcleo magnético com as bobinas, o enrolamento acoplado. Nesse caso, um enrolamento trifásico. E todo o tanque ele será preenchido com óleo isolante. Precisamos também de buchas de alta e baixa tensão, do comutador de TAP, radiadores e ventiladores para refrigeração, de um tanque de expansão, do relé de gás, do dissecador e de uma válvula para retirada de amostra de óleo. Esses são os componentes básicos de um transformador de potência. Vamos analisar cada um dos componentes do transformador de potência isoladamente. E o primeiro deles são as buchas de alta e baixa tensão. Temos o desenho aqui de uma bucha de baixa tensão e agora uma bucha de alta tensão. A bucha ela faz a conexão da rede elétrica com a parte viva, energizada do transformador no interior do tanque, no caso, os enrolamentos. Observe a bucha de alta tensão, ela é construída com base num isolante que pode ser porcelana ou um isolante polimérico tipo borracha, e se dermos um zoom internamente, teremos o condutor que vai interligar a rede elétrica ao enrolamento do transformador, e esse condutor ele é imerso num isolante. Esse isolante ele pode ser em alta tensão, resina impregnada em papel ou óleo impregnado em papel. Essas são as buchas de alta e baixa tensão. Um dos componentes mais importantes do transformador de potência é o núcleo metálico. No caso do transformador, é um núcleo laminado. Ele é formado por lâminas. E qual a razão disso? Reduzir as correntes parasitas, as correntes de Foucault, em razão da indução eletromagnética. Observe o seguinte: se o núcleo fosse maciço, teríamos infinitas correntes elétricas circulando, provocando perdas e aquecimento do transformador. Quando laminamos o núcleo, reduzimos o número de circuitos e, com isso, reduzimos as perdas e o aquecimento. Então, todo transformador, para aumentar o rendimento, possui núcleo laminado. Esse núcleo metálico ele pode ser do tipo núcleo envolvido ou núcleo envolvente. Perceba que o núcleo envolvido é o enrolamento que abraça o núcleo do transformador. E no núcleo envolvente é o núcleo metálico que abraça as bobinas do transformador. Perceba que no núcleo envolvido temos menos material, é o tipo mais barato de núcleo magnético. No entanto, é o que apresenta maior dispersão magnética, possui menor eficiência. Observe as linhas de campo no núcleo envolvido e no núcleo envolvente. A dispersão existe maior no núcleo envolvido porque as bobinas laterais possuem dispersão magnética. Em razão disso, o núcleo envolvido é utilizado em redes de alta tensão de até 69 kV, enquanto o núcleo envolvente com maior rendimento é utilizado em níveis de tensão acima de 69 kV. Mas qual é o grande objetivo de um núcleo magnético? É concentrar o campo magnético por conta
da permeabilidade magnética relativa do metal. Observe, o aço silício, muito utilizado em núcleo magnético de transformadores, ele possui uma permeabilidade magnética relativa de 5.500. O que significa isso? Significa que o campo magnético concentrado no metal é 5.500 vezes maior do que aquele se não houvesse metal, houvesse apenas o ar atmosférico. Percebemos assim a grande importância do núcleo magnético. E observe agora algumas ilustrações do núcleo magnético e dos enrolamentos do transformador. Chegamos agora ao comutador de TAP do transformador de potência, e a sua função é alterar a relação de espiras do transformador. Fazendo isso, ele pode regular a tensão elétrica no secundário, de acordo com a demanda do sistema de potência. Observe agora um vídeo de um comutador de TAP em funcionamento. Vamos agora observar o óleo isolante do transformador de potência. Dentro do tanque, temos a presença do óleo isolante e ele possui duas funções. A primeira é servir como isolante da parte energizada das bobinas, dos enrolamentos em relação à carcaça, em relação ao núcleo magnético, mas também tem a função de refrigeração. O óleo isolante do transformador de potência, ele é um dos elementos mais importantes do transformador e periodicamente temos que fazer análises físico-químicas desse óleo para detectar umidade, para testar a rigidez dielétrica e principalmente verificar a presença de gases inflamáveis dissolvidos nesse óleo, principalmente o acetileno e o metano. Esses gases, eles aparecem no óleo do transformador quando de situações de descargas, ou seja, curtos-circuitos entre espiras ou entre a espira e a carcaça. E a presença excessiva desses gases pode provocar a explosão de um transformador. É por essa razão que o óleo do transformador ele deve ser bem cuidado e analisado periodicamente. Como será que ocorre a refrigeração de um transformador de potência? Sabemos que uma máquina elétrica ela aquece e no caso do transformador temos aquecimento nos enrolamentos, nas bobinas, por conta do efeito Joule proporcional ao quadrado da corrente elétrica e temos também aquecimento no núcleo magnético, perdas por correntes parasitas e também pelo fenômeno da histerese. Então, temos três tipos de refrigeração mais comuns em transformadores de potência: refrigeração ao ar natural, ar forçado e óleo forçado. Vamos então compreender cada uma delas. Observe aqui na ilustração o tanque do transformador preenchido com óleo isolante. Na refrigeração por ar natural, o óleo isolante ele circula através do radiador, normalmente por convecção. O óleo ele aquece, a parte mais quente do óleo passa para o superior do transformador e escoa através do radiador, trocando calor com o ar natural, com a ventania, com o meio ambiente. Essa é a refrigeração através do ar atmosférico natural. Temos ainda uma outra refrigeração que é através dos ventiladores. Teremos então uma refrigeração através de ar forçado através dos radiadores. E podemos ainda aplicar o óleo forçado. É uma circulação do óleo através de uma bomba para aumentar a eficiência da refrigeração. E também podemos aumentar a eficiência através de uma bomba que circula o óleo do transformador através de um trocador de calor, onde há a presença de água ou líquidos refrigerantes. Esses são os tipos de refrigeração do transformador de potência. E observe agora duas ilustrações de transformadores de potência.
Temos aqui os radiadores e, acoplado aos radiadores, os ventiladores. Um outro elemento muito importante do transformador de potência é o tanque de expansão. Nem todo transformador de potência possui tanque de expansão. E qual a função dele? É expandir o volume do óleo isolante. Observe que o tanque de expansão ele é conectado ao tanque principal do transformador e ele tem a função de permitir a expansão do volume do transformador. Quando esse óleo aquece, ele aumenta volume e ele se expande no tanque de expansão. Quando o óleo esfria, ele novamente se contrai. Esse é o tanque de expansão e ele possui um indicador de nível de óleo. De igual modo, possui também um dissecador com sílica gel, cujo objetivo é retirar a umidade do ar presente no tanque de expansão, para que haja a menor contaminação possível do óleo por água, por umidade. Não podemos esquecer que na linha de fluxo entre o tanque principal e o tanque de expansão temos o relé Buchholz. Esse nome ele é alemão. Chamamos aqui no Brasil de relé Buchholz, mas na verdade em alemão é relé Buchholz. E como ele funciona? É também conhecido como relé de gás. Quando ocorre um curto-circuito no interior do transformador, uma falta intrínseca, será gerada bolhas. E essas bolhas elas vão subir para o tanque de expansão, passando pelo relé Buchholz. Dessa forma, quando as bolhas passam pelo relé, ele detecta então que houve uma falta, um curto-circuito interno e então envia trip desligando o transformador. É uma proteção importantíssima e presente em quase todos os transformadores de potência. Outra proteção muito importante é a válvula de alívio e o duto de alívio de pressão. Como funcionam? O objetivo é aliviar uma sobrepressão no transformador, evitando deformações e que o transformador fique indisponível. Se houver uma elevação de pressão acima de um valor limite, essa válvula de alívio ela abre e o óleo jorra através do duto de alívio de pressão, evitando que o transformador se danifique. Observe agora as ilustrações de tanques de expansão de transformadores de potência. Temos aqui o indicador de nível de óleo, indicando nível mínimo e nível máximo, o tubo de alívio de pressão, a sílica gel e ainda o relé de gás, conhecido como relé Buchholz. Um transformador de potência, ele possui a medição da temperatura do enrolamento e da temperatura do óleo. Tudo isso para evitar que o transformador seja danificado por sobretemperatura, porque em muitas situações o transformador ele pode operar em regime de sobrecarga. E essa medição de temperatura de enrolamento e de temperatura de óleo possui 2 ou mais estágios. Por exemplo, primeiro grau emite um alerta para o operador. O transformador está em sobrecarga. Dessa forma, o operador ainda tem tempo para tomar uma ação e reduzir a sobrecarga do transformador. Mas se essa temperatura alcançar o limite máximo, teremos o trip, atuação de sobretemperatura em segundo grau, e o transformador será desligado. E temos aqui outras configurações de termômetros de um transformador de potência. Vamos agora sair do interior do transformador para analisarmos as condições estruturais do exterior. Observe que numa subestação de alta potência, cada transformador é separado do outro através de uma parede corta-fogo. E o objetivo dessa parede é evitar que uma situação de incêndio se alastre para o transformador adjacente. Uma outra estrutura muito presente nos transformadores de potência é a cuba de retenção de óleo. O objetivo dessa cuba é reter o óleo, principalmente em situações de vazamento, evitando contaminação do meio ambiente, principalmente do solo. Essa cuba de retenção ela está presente em pequenos transformadores e nos grandes transformadores de potência. E como curiosidade,
Temos aqui em tela a ilustração de um transformador do sistema HVDC, conversão de corrente alternada para corrente contínua e vice-versa. Observe que esse transformador ele possui uma estrutura bem diferente. Temos buchas prolongadas e anéis anticorona muito grandes. O objetivo dessa bucha tão comprida é que ela possa conectar a transformação à sala das válvulas de tiristores, que fazem a conversão de corrente alternada para corrente contínua ou de corrente contínua para corrente alternada. Vimos até agora transformadores isolados a óleo. Vamos então verificar agora um transformador a seco. Como o nome diz, é um transformador que não possui óleo isolante, ele é a seco. Observe agora essa configuração de transformador a seco. Temos aqui o isolante, que é uma resina epóxi refrigerada a ar. Não possui óleo isolante. Nesse caso, toda a isolação é sólida através de uma resina epóxi isolante. Perceba a conexão de alta tensão, conexão de baixa tensão, o núcleo laminado de ferro, o enrolamento de alta tensão e o enrolamento de baixa tensão. É um transformador de construção muito mais simples. É isso aí, pessoal. Valeu, bons estudos e um forte abraço.